À medida que o Terceiro Reich se desfazia em escombros, a poeira da história começava a assentar sobre os homens que o ergueram. Mas por trás de cada figura de poder havia uma sombra, uma cúmplice silenciosa. As esposas, que antes brindavam a vitórias em mansões confiscadas enquanto a Europa sangrava, agora se viam encurraladas pela realidade da derrota. Com o avanço dos aliados, o chão sob seus pés desaparecia. Não havia mais para onde fugir. Seus maridos, os arquitetos de um império de terror, estavam mortos ou capturados, deixando-as para enfrentar as consequências sozinhas. O que se seguiu foi uma espiral de desespero, prisões, interrogatórios e o colapso total de seu mundo dourado. Para muitas, o suicídio pareceu a única saída. Para outras, o destino seria decidido por seus captores. As últimas horas daquelas mulheres seriam um reflexo brutal do regime que um dia serviram com tanto orgulho. Na última semana de abril de 1945, Berlim já não era uma capital, mas uma tumba aberta. O som do fim ecoava por Berlim em abril de 1945. A cada poucos minutos, o estrondo da artilharia soviética rasgava o ar, fazendo tremer os alicerces de uma cidade já em ruínas. Uma névoa de fumaça e poeira sufocava o céu, transformando o dia em um crepúsculo perpétuo. Bairros inteiros haviam se tornado cemitérios de escombros. Nos porões e abrigos improvisados, civis se agarravam a uma existência frágil, sem água, eletricidade ou comida. Tentar fugir era inútil. Não havia mais para onde correr. Enquanto a cidade desmoronava na superfície, a liderança do Reich se encolhia em seu último refúgio, o Führerbunker, um labirinto de concreto armado sob o jardim da chancelaria. Lá dentro, o ar era pesado e úmido, saturado pelo cheiro de fumaça de cigarro e desespero. Lâmpadas fracas lançavam sombras longas sobre os corredores estreitos, onde o silêncio tenso era quebrado apenas pelo eco distante das explosões. Todos ali, dos generais aos secretários, sabiam que o tempo estava se esgotando. No nível mais profundo do complexo, Adolf Hitler se isolava. Seu comportamento, cada vez mais errático, oscilava entre fúria e resignação. Passava as noites em claro, gritando com seus generais e lendo relatórios que apenas confirmavam o inevitável. A Alemanha havia perdido a guerra. O medo se espalhava pelos cantos em sussurros, e cada tremor vindo de cima era um lembrete da proximidade do inimigo. Na noite de 29 de abril, em um gesto surreal de normalidade, Hitler casou-se com Eva Braun. A cerimônia foi breve, quase clandestina, testemunhada por um punhado de leais, incluindo Joseph Goebbels e Martin Bormann. Eva, sua companheira de longa data, mantida longe dos olhos do público durante anos, agora compartilhava com ele o ato final. Naquela mesma noite, Hitler ditou seu testamento político. Ele se recusava a se render, culpando a traição de seus próprios oficiais pela derrota. Deixou claro que não seria capturado vivo. A decisão estava tomada e o método escolhido. Na tarde seguinte, 30 de abril, Hitler e Eva se retiraram para seus aposentos particulares. Eva ingeriu uma cápsula de cianeto. Segundos depois, Hitler levou uma pistola à têmpora direita e disparou. Seus corpos foram encontrados pouco depois, um silêncio repentino e definitivo pairando sobre o bunker. Seguindo as ordens finais, os corpos foram enrolados em cobertores, carregados pelos degraus até o jardim devastado da chancelaria e encharcados com gasolina. As chamas subiram em meio aos sons da batalha a poucos metros das linhas soviéticas. O ar já denso de pólvora agora carregava um novo cheiro, o da pira funerária de um império. O eco dos disparos ainda pairava nos corredores de concreto, mas o silêncio que se seguiu carregava uma promessa ainda mais sombria. No coração daquele labirinto subterrâneo, Magda Goebbels, esposa do ministro da propaganda, mantinha uma vigília sinistra sobre seus 6 filhos, com idades entre 4 e 12 anos. Para ela, uma devota inabalável do Führer, um mundo sem ele era um mundo indigno de ser vivido, especialmente para sua própria prole. Enquanto Berlim desmoronava em chamas e ruínas acima de suas cabeças, Magda impunha uma rotina de normalidade assustadora.
As crianças eram mantidas limpas, vestidas com esmero, um esforço para criar uma ilha de calma em meio ao mar de medo que os engolia. Alguns funcionários do bunker, cativados pela inocência infantil, brincavam com eles nos corredores apertados, mas um conhecimento tácito do que estava por vir pesava sobre cada sorriso trocado. Na noite de 1º de maio de 1945, a decisão final foi tomada. Com a ajuda do médico pessoal de Hitler, o Dr. Ludwig Stumpfegger, as crianças receberam um medicamento para dormir. Enquanto dormiam profundamente, Magda se aproximou de cada um de seus leitos, colocando uma cápsula de cianeto entre seus lábios e esmagando-a. Os 6 morreram lado a lado em seus pequenos beliches. Mais tarde, naquela mesma noite, Joseph e Magda subiram em silêncio para o jardim devastado da chancelaria. Lá, ele atirou na cabeça de sua esposa e, em seguida, virou a arma contra si mesmo. Seus corpos seriam encontrados logo depois e rapidamente cremados perto do mesmo local onde as cinzas de Hitler e Eva Braun ainda esfriavam. Nas profundezas de Berlim, o ar tornara-se denso, pesado com o cheiro de pólvora e desespero. O chão do bunker tremia sem cessar. Cada explosão um lembrete de que as tropas soviéticas estavam agora a poucos metros de distância. Lá fora, na Wilhelmstrasse, a paisagem era um cemitério de veículos destruídos e escombros, um silêncio fantasmagórico quebrado apenas pelo som da artilharia. Dentro daquelas paredes de concreto, o mundo exterior havia desaparecido. Os telefones estavam mudos, os rádios silenciosos. Com os suprimentos quase no fim e a comida se tornando uma memória distante, o próprio ar parecia rarefeito. Alguns oficiais sussurravam sobre uma fuga impossível, enquanto outros aguardavam o fim em um silêncio resignado. Muitos já haviam escolhido o cianeto ou a própria arma. O bunker, construído para proteger os líderes da Alemanha, havia se tornado seu túmulo. Acima do solo, em 2 de maio, a bandeira soviética foi erguida sobre o Reichstag, um símbolo inequívoco da queda de Berlim. A essa altura, a maior parte do círculo íntimo de Hitler estava morta, desaparecida ou capturada. À medida que a notícia se espalhava, uma onda de suicídios e fugas varreu o país, levando generais, oficiais da SS e também suas esposas. Uma delas era Lina Heydrich, viúva do oficial de alto escalão da SS Reinhard Heydrich, assassinado em Praga em 1942. Vivendo no sul da Alemanha, ela desfrutara de uma pensão do governo, de uma casa em Fichten e de fortes conexões políticas. Mas em maio de 1945, tudo havia mudado. Lina temia que a resistência tcheca viesse atrás dela, e a aproximação das forças soviéticas apenas aumentava seu pavor. Em vez de fugir do país, ela metodicamente destruiu papéis particulares, cartas e arquivos ligados ao trabalho de seu marido na SS e na Gestapo. Depois, pegou seus filhos e fugiu para a ilha de Fehmarn, no norte, onde tentou desaparecer da vista de todos, esperando que o mundo a esquecesse. Enquanto isso, na cidade portuária de Kiel, o que restava da liderança naval alemã se desintegrava. Em 3 de maio de 1945, o general Hans-Georg von Friedeburg, comandante da Kriegsmarine, rendeu formalmente a marinha alemã às forças britânicas. A notícia se espalhou com a velocidade de um incêndio. Apenas algumas horas após a rendição, sua esposa, cujo nome nunca foi registrado oficialmente, tirou a própria vida. Ela simplesmente não suportou a realidade de que o mundo deles havia acabado. 20 dias depois, o próprio Friedeburg também cometeria suicídio. Nem todas as esposas, no entanto, escolheram a morte. Em Stendal, tropas americanas prenderam Margareta Speer, esposa de Albert Speer, o ministro do armamento de Hitler. Ela não foi ferida nem acusada, mas a prisão foi um golpe devastador. As forças americanas a separaram de seus filhos, vasculharam sua casa e a levaram para longas sessões de interrogatório. Queriam saber tudo o que ela tinha visto ou ouvido. Margareta permaneceu em silêncio durante a maior parte do tempo. Sua vida, a partir daquele momento, mudaria para sempre.
Mas o destino de Margareta era uma exceção. Por toda a Alemanha, cenas de desespero se repetiam em uma escala assustadora. Em cidades como Demmin e Neustrelitz, milhares de civis tiraram a própria vida. Apenas em Demmin, cerca de 900 pessoas, a maioria mulheres e crianças, morreram em poucos dias. Alguns se afogaram no rio Penne, outros usaram veneno, facas ou fogo. Muitos temiam a chegada dos soldados soviéticos, assombrados por rumores de violência e vingança. Para inúmeras mulheres, o suicídio parecia a única saída. Entre as esposas dos oficiais nazistas, o ato era visto não apenas como uma forma de evitar a punição, mas como um último gesto de lealdade. Algumas acreditavam ter falhado com Hitler e o Reich. Outras haviam abraçado a ideologia com tanta força que uma vida sob ocupação aliada era insuportável. Em suas mentes, a rendição significava desgraça e um julgamento, a vergonha pública. Em cidades onde a SS governou por anos, famílias inteiras morreram juntas. Ao final da primeira semana de maio, a Alemanha se tornara um país de valas comuns, cheias não apenas por bombas ou combates, mas pelo suicídio em massa. Cada sepultura contava uma história diferente. Algumas falavam de culpa, outras de medo, e muitas de uma lealdade cega que sobreviveu até mesmo à ruína. Com o colapso da Alemanha, a guerra na Europa chegava ao fim. Mas sob as ruínas, uma caçada silenciosa estava apenas começando, movida por uma lealdade cega a um governo que já não existia. Após a rendição oficial em 8 de maio de 1945, as potências aliadas iniciaram uma busca implacável por oficiais nazistas, membros da SS e suas famílias. Enquanto muitos dos altos escalões do regime estavam mortos ou foragidos, suas esposas permaneciam. Elas viviam em casas remotas, castelos isolados e vilarejos nas montanhas, cercadas pelos vestígios de um luxo obtido durante a guerra. Para os investigadores aliados, essas mulheres não eram apenas espectadoras passivas, eram peças-chave que poderiam desvendar os segredos mais profundos do Terceiro Reich. Suspeitava-se que algumas tivessem participado ativamente da sociedade nazista, enquanto outras poderiam ter ajudado seus maridos a esconder documentos ou a se beneficiar de propriedades roubadas. Mesmo sem terem cometido crimes diretos, elas eram vistas como testemunhas cruciais. Uma das primeiras a ser detida foi Ilse Hess, esposa de Rudolf Hess, o antigo vice de Hitler. Seu marido estava preso na Grã-Bretanha desde sua bizarra missão de paz em 1941, mas Ilse permaneceu na Alemanha, imersa nos círculos nazistas. Ela frequentava reuniões, apoiava instituições de caridade do partido e mantinha uma correspondência fiel com o marido aprisionado. No final de maio de 1945, tropas americanas a encontraram no sul da Baviera. Embora não fosse acusada de crimes de guerra, os oficiais aliados estavam convencidos de que sua lealdade à ideologia nazista jamais vacilara. Após ser libertada, Ilse Hess foi banida da vida pública, proibida de possuir terras, publicar textos políticos ou discursar em eventos. Até mesmo seus filhos passaram a ser vigiados de perto. Em junho de 1945, a opulência de outra era chegou ao fim quando soldados aliados capturaram Emmy Göring. A esposa de Hermann Göring foi encontrada no castelo Fischhorn, nos Alpes austríacos, onde vivia como realeza. Suas roupas eram as mais finas, suas joias as mais raras, e suas mansões, repletas de arte e mobília de valor incalculável. Logo após sua prisão, seu marido se rendeu e foi enviado para o julgamento em Nuremberg. Emmy foi levada para um centro de detenção, separada de sua filha por meses, enquanto seus bens eram confiscados. Aqueles que antes a reverenciavam, agora a ignoravam ou a chamavam de criminosa. Ao ser solta em 1948, ela não era mais um ícone de elegância, mas o rosto de um regime caído. Ela viveu o resto de sua vida discretamente em Munique, longe da riqueza que um dia conheceu. Outra mulher detida foi Elsa von Greifenberg, esposa do general da SS Karl Wolff, um homem que trabalhava diretamente com Himmler. No início de 1945,
Wolff havia feito contato secreto com oficiais americanos na Suíça, negociando a rendição das tropas alemãs no norte da Itália. Essas conversas, parte da Operação Sunrise, fizeram os aliados acreditarem que sua esposa, Elsa, poderia conhecer detalhes cruciais. Presa em junho de 1945, ela foi levada para um campo perto de Munique, onde alegou ser apenas uma dona de casa alheia à política. Documentos posteriores, no entanto, revelaram sua presença em inúmeros eventos da SS e sua amizade com as esposas de outros líderes nazistas. Embora não tenha sido acusada, ela perdeu suas propriedades e foi proibida de retornar à sua antiga vida. Após a libertação do marido, que evitou a execução por sua cooperação, o casal viveu silenciosamente na Baviera, longe da atenção pública. Elsa faleceu no início dos anos 70, uma figura quase esquecida pela história. No silêncio que se seguiu à rendição, um acerto de contas silencioso começou a tomar forma. As sombras do poder, antes tão longas e protetoras, agora se desvaneciam, deixando expostas aquelas que viveram ao lado dos arquitetos do Terceiro Reich. No verão de 1945, os campos de detenção aliados estavam repletos de mulheres como elas, esposas, irmãs e filhas da elite nazista. Vindas de todas as partes da Alemanha e da Áustria, elas eram o eco de um mundo desmoronado. Algumas haviam habitado bases militares, outras desfrutado de retiros nas montanhas como o Berghof, o refúgio alpino de Hitler. Agora, enfrentavam dias de interrogatório sobre o que viram, o que sabiam e o que ajudaram a esconder. O exército americano estabeleceu vastos campos de internamento em cidades como Augsburg e Regensburg, enquanto os franceses mantinham prisioneiras em Metz e Estrasburgo. No norte da Alemanha, os britânicos administravam seus próprios centros. As condições eram austeras e impessoais, roupas simples, comida básica e a obediência rígida a ordens militares. Algumas eram mantidas em completo isolamento, outras agrupadas com estranhas, sem qualquer contato com a família. Nem todas eram cúmplices de crimes, mas a maioria havia desfrutado dos privilégios sombrios do poder. Viveram em grandes casas confiscadas de famílias judias, com criadas e servos que eram, na verdade, prisioneiros. F frequentavam concertos e bailes de gala enquanto a guerra consumia a Europa. Agora, tudo aquilo não passava de uma memória distante. Mesmo para aquelas libertadas após alguns meses, a punição continuava sob outra forma. Elas foram proibidas de votar, de lecionar ou de trabalhar para o novo governo. Algumas perderam o direito de possuir terras ou administrar negócios, e muitas não podiam sequer deixar seus distritos sem permissão. Vigiadas pela nova polícia alemã ou pelas forças aliadas, seus nomes foram adicionados a listas de proscrição. Antigos amigos agora viravam o rosto, e elas perderam suas casas, sua posição social e, em muitos casos, seus próprios filhos. Para as esposas de líderes nazistas capturadas pelos soviéticos, no entanto, o castigo seria mais severo, pessoal e implacável. O Exército Vermelho, que sofrera perdas inimagináveis durante a invasão alemã, chegou a Berlim com uma fúria contida por anos de dor. Para eles, essas mulheres não eram apenas esposas de homens poderosos, eram símbolos vivos de tudo o que o nazismo havia feito ao seu povo. Hedwig Rosenberg, esposa de Alfred Rosenberg, o principal ideólogo do partido, foi capturada em maio de 1945, quando o Exército Vermelho tomou Königsberg. Seu marido já estava sob custódia americana, mas os soviéticos queriam quebrar o espírito dela. Trancada em uma cela gelada, privada de cuidados médicos e alimentada com o mínimo para sobreviver, ela permaneceu sob vigilância por mais de 2 anos. Quando finalmente foi libertada, em 1947, não havia lar para onde voltar. Königsberg se tornara a cidade soviética de Kaliningrado. Em muitas outras cidades e vilarejos ocupados pelos soviéticos, a violência contra as mulheres ligadas à liderança nazista era pública e brutal. Esposas, secretárias e parentes de oficiais da SS eram arrancadas de suas casas e arrastadas pelas ruas.
Civis, muitos dos quais haviam perdido tudo na guerra, participavam desses atos de retaliação. Algumas mulheres eram despidas, seus cabelos raspados diante de multidões que antes as reverenciavam. Outras eram espancadas e humilhadas antes de serem entregues aos guardas soviéticos. Embora esses atos não fizessem parte de ordens militares oficiais, eles eram tolerados em muitas áreas. Não havia simpatia por essas mulheres. Elas não eram tratadas como prisioneiras de guerra, mas como inimigas, às vezes mais odiadas do que os homens que já haviam morrido. No caos da Europa do pós-guerra, seus direitos foram simplesmente ignorados e muitas delas desapareceram dos registros oficiais como se nunca tivessem existido. Enquanto os holofotes do mundo se voltavam para o interior do tribunal de Nuremberg, um drama silencioso se desenrolava do lado de fora, nas sombras da justiça. Lá, as esposas dos homens julgados viviam seu próprio veredito, um exílio de incertezas e vigilância constante. Não muito longe do Palácio da Justiça, em uma casa segura, Emmy Göring aguardava notícias de seu marido, Hermann. Sob o olhar atento de guardas militares americanos, cada dia era uma repetição do anterior. Seus pedidos para visitá-lo na prisão eram sistematicamente negados, deixando-a com nada além da proximidade física do tribunal. Às vezes, coberta por roupas escuras e óculos de sol, ela se aventurava pelas ruas próximas, uma figura anônima, tentando sentir a presença do homem que já fora um dos mais poderosos do Reich. As cartas que escrevia raramente chegavam ao seu destino, perdidas em um labirinto de sensores. A notícia da sentença de morte, proferida em 1º de outubro de 1946, nunca lhe foi comunicada oficialmente. Ela só soube do destino final do marido depois que ele mesmo o selou com uma cápsula de cianeto na noite anterior à sua execução marcada para 15 de outubro. Em outro centro de detenção próximo, Margareta Himmler enfrentava interrogatórios. Embora seu marido, Heinrich, já estivesse morto desde maio de 1945, os aliados a consideravam uma testemunha crucial. Mesmo diante das evidências avassaladoras dos crimes da SS, ela se apegava à imagem de um bom homem, insistindo em suas declarações escritas que nada sabia sobre campos de concentração ou execuções. Os investigadores achavam sua negação difícil de acreditar, considerando sua intimidade com as famílias da elite nazista. Libertada no início de 1946, ela descobriu que o mundo exterior não oferecia refúgio. Ameaças de civis alemães e grupos antinazistas a forçaram a desaparecer, adotando um novo nome e uma vida de reclusão. Ela morreu em 1967, sem obituário nem reconhecimento público, levando seus segredos para o túmulo. A experiência de Margaret Speer tomou um rumo ligeiramente diferente. Seu marido, Albert, foi um dos poucos réus a admitir culpa parcial, aceitando a responsabilidade moral pelo uso de trabalho forçado. Após sua sentença de 20 anos, Margaret teve permissão para um breve encontro em uma área de visitantes segura. A reunião foi curta, formal e fria, sem a presença dos filhos e com a política como um tópico proibido. Com a sentença confirmada, ela voltou para casa para criar os filhos sozinha, carregando o estigma de ser casada com um dos conselheiros mais próximos de Hitler. Por anos, seus movimentos foram monitorados pelas autoridades alemãs. Quando Albert foi finalmente libertado em 1966, ela o apoiou em seu retorno à sociedade, mas permaneceu firmemente longe dos holofotes. Ele escreveu livros e deu entrevistas. Ela escolheu o silêncio. Margaret faleceu em 1987, uma sombra discreta na história de um dos arquitetos do Terceiro Reich. À medida que as sombras dos tribunais se alongavam sobre a Alemanha, um silêncio pesado tomou o lugar dos veredictos. Para as esposas dos líderes nazistas, a queda não foi apenas política. Foi uma descida a um novo e hostil mundo. Com as cidades em ruínas e a nação dividida, a simples sobrevivência tornou-se uma luta diária. Mas para elas, o fardo era ainda maior. Onde quer que fossem, a reputação de seus maridos as seguia como uma sombra indelével. Rejeitadas por vizinhos, sem acesso a trabalho e vistas com perpétua desconfiança,
elas descobriram que os antigos privilégios haviam se transformado em estigmas. A Alemanha, desesperada para enterrar seu passado, não oferecia refúgio àquelas que eram símbolos vivos dele. Lina Heydrich, por exemplo, buscou um recomeço na ilha de Fehmarn, no norte do país. Ali, comprou uma pequena fazenda e a transformou em uma modesta pensão, uma tentativa de construir uma nova vida com as próprias mãos. Mas o passado não podia ser deixado para trás tão facilmente. Os habitantes locais sabiam exatamente quem ela era, e um muro de silêncio e distância se ergueu ao seu redor. Seus filhos na escola sentiam o peso do sobrenome, frequentemente isolados ou provocados. Inabalável, Lina dedicou sua vida a defender a memória do marido, insistindo que ele fora apenas um soldado leal, um homem que seguia ordens. Aquele silêncio para ela era uma injustiça a ser combatida. Nas décadas de 50 e 60, ela concedeu entrevistas na tentativa de remodelar a imagem dele, negando veementemente sua responsabilidade no Holocausto, apesar de seu papel central na Conferência de Wannsee. Até sua morte, em 1985, ela não expressou um único arrependimento. Cada palavra sua era uma tentativa de reescrever uma história que o mundo já havia julgado. Enquanto isso, Emmy Goering enfrentava um tipo diferente de exílio. Ela retornou a Munique sem dinheiro, sem casa e quase sem amigos. Os aliados haviam confiscado tudo: as obras de arte, as joias, as propriedades imponentes. A opulência de sua vida anterior era agora apenas uma memória distante, e o que restava era o estigma de ter sido a atriz nazista. Emmy tentou publicar suas memórias no início dos anos 50, mas encontrou as portas das editoras fechadas. Sem apoio financeiro, viveu seus dias em um pequeno apartamento, uma figura reclusa que raramente era vista em público. Ela nunca concedeu entrevistas completas, preferindo o silêncio à justificação. Quando morreu em Munique, em 8 de junho de 1973, não houve funeral público. Seu fim foi tão discreto quanto seus últimos anos. Ilse Hess, contudo, escolheu um caminho de desafio aberto. Ferozmente leal à memória do marido, ela mergulhou nos círculos da extrema-direita, tornando-se uma voz ativa na defesa do regime caído. A partir dos anos 50, começou a escrever para revistas nacionalistas, defendendo Hitler e sustentando a narrativa de que Rudolf havia tentado selar a paz com a Grã-Bretanha. Para ela, ele era um prisioneiro injustiçado, e sua libertação de Spandau tornou-se sua cruzada pessoal. Mesmo proibida de participar de eventos políticos, sua determinação nunca vacilou. Até sua morte, em 1995, ela permaneceu uma guardiã inflexível de uma ideologia derrotada. Outras esposas enfrentaram destinos semelhantes de pobreza, rejeição e suspeita. Algumas mudaram de nome, outras se refugiaram no anonimato de áreas rurais, desaparecendo da vida pública para sempre. Para elas, a Alemanha do pós-guerra não oferecia caminho de volta. Seus maridos haviam conduzido o país ao desastre e agora elas carregavam sozinhas o peso desse legado. A geração seguinte, seus filhos, em sua maioria, escolheu a ruptura. Muitos mudaram seus sobrenomes e buscaram refúgio no exterior, espalhando-se pelos Estados Unidos, Canadá ou América do Sul, na esperança de escapar de um passado que não era seu. Alguns poucos escreveram memórias ou falaram com a imprensa, mas a maioria optou pelo silêncio, um distanciamento completo da herança que os marcara para sempre. Ao final do século XX, quase todas as esposas da liderança nazista haviam partido. Suas mortes passaram despercebidas, sem monumentos, honras ou simpatia. Suas vidas, que começaram em meio ao poder e ao privilégio, terminaram em silêncio, vergonha ou negação. Elas eram as últimas páginas de um capítulo que a Alemanha ansiava por fechar e nunca mais reabrir.